Josué capítulo 1, versículo 1 diz: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Podeis assentar, irmãos, louvando e adorando o nome do Senhor. Aleluia. Josué, ele era servo de Moisés. Josué era um auxiliar de Moisés. Nós vemos na história da Bíblia que onde Moisés estava, Josué também estava. Quando Moisés mandou os 12 espias para irem até a terra de Canaã, para verem como era a terra, apenas Josué e Calebe deram um bom testemunho da terra e de que eles tomariam posse da terra. A Bíblia Sagrada diz que quando Moisés ia até a tenda do encontro, Josué também ia com Moisés. A Bíblia Sagrada diz que quando Moisés morre, Deus chama Josué e o anima. Porque imagine, irmãos, a tarefa que Josué tinha em suas mãos não era uma tarefa muito fácil. O povo não era também um povo muito fácil. A Bíblia chega a dizer que o povo era de dura cerviz, povo obstinado, povo que se inclinava para o mal. E Josué olha o estado de Moisés e pensa: se Moisés quase quis desistir, quem será eu para que conduza este povo? A Bíblia Sagrada não chega a dizer, mas o que a Bíblia diz é que Deus manda Josué se levantar, Josué se esforçar, porque não somente ele entraria na terra prometida, como também ele seria o agente pelo qual Deus traria à nação de Israel o cumprimento das suas promessas que outrora havia sido feita a Abraão. Quando Deus faz a promessa para Abraão, ele diz: eu darei a você e a sua descendência. Mas quando Deus chega para Josué, ele diz: eu dou
a você. Era o cumprimento das promessas de Deus. Nós estamos diante de duas gerações. Uma geração obstinada que murmurava, uma geração obstinada que reclamava, uma geração enrijecida que não cumpria com os mandamentos e as exigências de Deus através do seu profeta, através do seu servo Moisés. E nós estamos diante de outra geração que tinha tudo para receber as bênçãos provenientes da boca de Deus. A geração passada não recebeu, não porque Deus fosse mau. Não, a geração passada, a geração antiga, a geração anterior não recebeu porque reclamou, não recebeu porque não deu crédito à palavra de Deus, quis voltar para trás, mas nós estamos diante agora de outra geração. Qual geração nós seremos? A geração que reclama da palavra de Deus e dos seus mandamentos e deixa de entrar na terra prometida, ou nós seremos a geração que toma posse da palavra de Deus e entra e toma posse da terra prometida e de todas as suas promessas. Deus, ele sempre cumprirá a sua palavra, nunca mais se esqueça disso. Seja em você, ou seja na sua geração, nos seus filhos, Deus, ele sempre vai cumprir o que ele diz. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele confirma aquilo que ele disse através da sua palavra. Josué está temeroso. Josué está pensativo. Deus chama Josué e dá uma missão para ele. E essa missão não era, eu quero frisar aqui, uma missão propriamente dita militar, porque não era na força do braço de Israel que viria a vitória do povo de Deus. Não era pelo poder militar ibérico que viria a vitória do povo de Deus. Muitos de nós cantamos, vem com Josué lutar em Jericó. Mas o que de fato está escrito no livro de Josué é Deus agindo através dos seus servos, é Deus cumprindo a sua palavra, é Deus colocando os muros de Jericó abaixo, é Deus fazendo o sol parar e é Deus dando a vitória para o seu povo. O foco do livro de Josué não é Josué. O foco do livro de Josué não era o exército. O foco do livro e o propósito do livro de Josué era mostrar que Deus é grande, que Deus é forte, que Deus é poderoso, que Deus cumpre com aquilo que Ele promete. Quem tem motivo para adorar esse Deus nessa noite? Porque Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui nesta noite. Celebrado seja o seu santo nome para todos sempre. Aleluia. Tão somente seja forte, Josué, e muito corajoso. Nos versículos anteriores, a palavra de Deus diz, seja forte, seja corajoso. Mas quando Deus manda Josué instruir o povo, ele diz, seja forte e seja muito corajoso. Não dá para entrar na obra de Deus, para fazer a obra de Deus e não ser muito corajoso. Nós vimos aqui, quinta-feira, o testemunho do pastor Leonardo. Você precisa ser forte. E você precisa ser muito corajoso. Batalhas estão nos aguardando. Guerras estão nos aguardando.
inúmeras vezes no livro de Josué, ele foi para a batalha. E ele tinha que instruir o povo a como se portar diante de Deus na batalha. Ele tinha que observar a lei e os mandamentos de Deus, porque ele, além de um ministro da palavra de Deus, ele também era um magistrado, no qual a lei e a palavra de Deus seria ministrada. Josué, ele não é um homem somente guerreiro, ele é um condutor do povo de Deus. Levanta-te, seja forte, seja corajoso. Levanta-te, seja muito forte e muito corajoso. A nossa batalha, irmãos, nesta terra, não é muito fácil. Nós não estamos contando de um evangelho propriamente dito de facilidades. Não, o que nós estamos lidando é com almas, é com pessoas. E quando você lida com almas e com pessoas, logicamente o inimigo não gostará, não vai gostar nem um pouco. Ele vai se levantar. Seja muito forte, seja corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Nós não precisamos de outra doutrina, nós não precisamos de outros mandamentos, nós não precisamos de outras técnicas, nós não precisamos de técnicas humanas, psicológicas. O que nós precisamos é ser cuidadosos com a palavra que nos foi confiada. Nós sabemos que a tecnologia, ela é uma coisa muito boa. Nós sabemos que as técnicas de oratória são muito boas. Mas o que nós precisamos verdadeiramente é de homens e mulheres de Deus que sejam zelosos pela doutrina apostólica que Jesus Cristo gerou através dos seus apóstolos e que Deus gerou através dos seus servos e dos profetas. Nós não precisamos de ajuda, de autoajuda. Nós não precisamos da ajuda do homem, o que nós precisamos é da ajuda de Deus. Nós não precisamos da ajuda da terra, o que nós precisamos é da ajuda e dos mandamentos vindos do céu. O apóstolo Paulo diz que se eu ou um anjo do céu vier trazer outro evangelho que não seja este que vos tenho anunciado, que seja anátema, que seja maldito, nós não precisamos de heresias, nós não precisamos de outros fundamentos. O nosso fundamento já está fundamentado, assentado e revestido da presença e da glória de Deus. Nós não precisamos de coisas, implementando coisas na igreja. Nós não precisamos de sal grosso no meio da igreja. Nós não precisamos de nada disso, porque nós já temos o fundamento que é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for suficiente para nós, então nada será suficiente. Ou a palavra é suficiente, ou nada será suficiente. Existem coisas que são desnecessárias, coisas que você precisa compreender, coisas que você precisa saber, que não são adequadas ao reino e à igreja de Deus. Mas me diz uma coisa, como é que nós poderemos saber, conhecer e interpretar se nós não conhecemos a palavra e os mandamentos de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa aqui.
Você tem que questionar o que eu falo, com todo respeito, é claro, não com falta de respeito. Porque se eu disser aqui alguma heresia, você tem que saber que é uma heresia. Não é pecado questionar o que o pregador fala. É pecado falar contra o ministério e a vida do pregador. Mas se o pregador falar algo contra a doutrina, você não vai fazer escândalo. Você vai na Bíblia, na sua casa e vai dizer, não está de acordo com a palavra de Deus, e então não serve para a minha vida. Não faz escândalo, não faz bagunça, chega em casa não, a Bíblia diz isso aqui, o pregador falou ao contrário, então eu fico com o que a Bíblia diz e não com aquilo que o pregador falou. Tenha o cuidado de fazer conforme tudo o que o meu servo Moisés te mandou. Já está escrito, a Bíblia já está completa, só falta interesse da nossa parte para meditarmos na palavra de Deus. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. O foco é Jesus, porque a Bíblia diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra de Deus manifesta entre os homens. Nós não podemos olhar para a direita e querer seguir a direita. Nós não podemos olhar para a esquerda e querer seguir a esquerda. O nosso foco está centrado nas Escrituras Sagradas, porque delas testificam que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Jesus é o centro da igreja. Não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda. Jesus é o foco da nossa vida. Para que você seja bem-sucedido na terra, por onde quer que você andar. Repita comigo, falar, meditar e fazer. São os 3 verbos que eu quero que você grave nesta noite. Falar, meditar e fazer. É uma palavra muito rápida nesta noite. Não cesse de falar deste livro da lei. Eu vou repetir. Não cesse de falar deste livro da lei. Não cesse de falar, de declarar, de pronunciar as palavras de vida eterna que estão escritas na Bíblia. Em lugar de nós olharmos para a política e dizermos que a política vai muito mal, eu quero dizer para você, começa a declarar a palavra de Deus. Começa a falar, em lugar de você declarar que a sua vida está muito mal, que a sua família está indo de mal a pior, que você não consegue romper nesta vida, comece a declarar a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus declarou a palavra para o inimigo o deixou e os anjos o serviram. Jesus é o nosso maior exemplo de fidelidade na declaração das Escrituras Sagradas. Então começa a colocar em prática nesta noite as declarações proféticas da palavra de Deus. Quando eu falo, eu evangelizo aquele que está caído. Quando eu falo a palavra de Deus, eu fortaleço o que está fraco.
quando eu declaro palavras de vida eterna, não vindas da minha própria sabedoria, mas vindas do alto, aquele que está caído se coloca de pé. Como é que as pessoas têm saído depois que têm uma conversa conosco? Será que elas têm saído melhores ou piores? Ou será que nós temos saído melhores ou piores desta conversa? Tem pessoas, irmãos, que só sabem reclamar. Tem pessoas, me desculpe aqui a minha franqueza, mas eu tenho que pregar nesta noite. Tem pessoas que ao invés, em lugar de declarar a palavra de Deus, só sabem falar coisas que são contrárias às Escrituras. Que fé é essa que você tem? Qual é a nossa profissão de fé nesta noite? Nós declaramos aqui na igreja que como o rei Davi queremos adorá-lo. Nós declaramos aqui na igreja que como o rei Davi queremos glorificá-lo, mas basta nós sairmos por estas portas afora que nos esquecemos daquilo que declaramos nesta noite. Começa a declarar. Começa a declarar que você é mais que vencedor. Estão pegando no teu pé. Estão falando mal de você. Estão te acusando, te ferindo, te maltratando. Qual deve ser a nossa reação? Vamos declarar a palavra de Deus, aleluia. Eu não sou o que o homem diz que eu sou o que o meu Deus diz que eu sou, aleluia, Jesus. Eu não sou essa pessoa horrível que as pessoas estão dizendo a meu respeito. Eu sou o que o Deus Todo-Poderoso que está no céu diz que eu sou. Em Cristo nós somos mais que vencedores, diz o Senhor nesta noite. Medite nele dia e noite. Não é apenas quando você vem à igreja. Não é apenas quando você vem ao culto no domingo, na terça e na quinta-feira. É em todo tempo. Medite na palavra de Deus. Não é ocasionalmente, não é esporadicamente, mas é em todo tempo. Você tem que estar conectado com Deus. Você tem que estar ligado com Deus. Você e eu temos que estar íntimos de Deus. As pedradas, elas vêm. Os machucados e as feridas, elas vêm. Mas quando nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aleluia, assim como Estevão, as pedradas vinham, mas Estevão estava tão focado no céu e na presença de Deus, que Estevão não olhava para os seus algozes e para os seus feridores e para os seus inimigos, nem para o apóstolo Paulo que estava lá. Estevão olhava para o céu, e no céu ele via o Filho de Deus assentado à sua destra. E em lugar de Estevão retribuir a ofensa, Estevão, que havia pregado um sermão muito eloquente, ele olha para o céu, vê Jesus assentado à destra de Deus e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós temos que chegar nesse nível de fé.
Nós não temos que pensar nas coisas que são da terra. A Bíblia Sagrada diz: medita dia e noite nas Escrituras Sagradas. Não é esporadicamente, não é ocasionalmente, é dia e é noite. O assunto da sua mesa deve ser Cristo. O assunto das suas reuniões deve ser Cristo. O assunto da sua conversa deve ser Cristo. O assunto da sua mente deve ser Cristo. Quais são os pensamentos que têm assolado a nossa mente? Será que o inimigo tem te vencido essa batalha na sua mente? Será que você tem perdido, que eu tenho perdido essa batalha para o inimigo e não tenho permitido que os bons pensamentos da palavra e do reino de Deus se façam presente na nossa vida? Aquilo que domina a sua mente domina a sua vida. Eu não preciso ficar fazendo aqui exposição própria da minha própria pessoa, mas louvado seja Deus que eu procuro pensar em Jesus da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Tenho minhas falhas? Tenho os meus pecados? Tenho, mas o meu pensamento nunca deixa de estar no trono de Deus. Você precisa pensar em Jesus. Você precisa pensar nas coisas de Deus. Para que você tenha o cuidado de fazer conforme está escrito, então você será bem-sucedido. Eu disse aqui, falar, meditar e fazer. Não adianta apenas eu falar a palavra de Deus. Não adianta apenas eu meditar na palavra de Deus, se eu não praticar o que está escrito na palavra de Deus. Eu vou repetir: falar, meditar e fazer. Se você só fala, se você só medita, mas você não cumpre com o que está escrito na palavra, então o que você fala e o que você medita não tem sentido na sua vida. Porque o mundo está vendo o que nós falamos, sim, está vendo o que nós falamos. O mundo está vendo até mesmo o que meditamos, mas o mundo também está vendo o nosso testemunho e o que nós fazemos com aquilo que professamos. Falar, meditar e fazer o que fala e o que medita. Colocar em prática o que fala. Colocar em prática o que medita. Se a Bíblia Sagrada diz que é errado mentir, eu não minto, porque a palavra de Deus diz que é errado mentir. Se a palavra de Deus diz que é errado eu acusar os irmãos injustamente, que é errado eu voltar o meu dedo para o meu irmão, desculpa aqui, eu não vou fazer porque a Bíblia diz que é errado. Não adianta apenas eu professar com a minha boca, eu pensar com o meu coração e com a minha mente, se eu não fizer aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou meditando. De nada vale o que eu falo se eu não fizer. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que façam o que falam, que tenham um testemunho verdadeiro. Hoje é culto da palavra aqui, então aqui o caldo vai engrossar mesmo, aleluia. Eu não quero ser chamado por Deus de covarde se eu deixar de falar o que Deus está mandando te falar nesta noite. Fale a palavra, medite na palavra, mas tenha um bom testemunho mediante a palavra de Deus. O meu nome é blasfemado entre os pagãos por nossa causa, diz o Senhor. O nome de Deus injustamente tem sido blasfemado entre os ímpios por nossa causa.
Nós não temos tido um bom testemunho na presença de Deus. Fale, medite, mas tenha um bom testemunho, faça. Então você prosperará e será bem-sucedido. Quando eu alinho a minha vida com a vontade de Deus, quando eu alinho os meus pensamentos com a vontade de Deus, quando eu alinho as minhas palavras com a vontade de Deus e com a palavra de Deus, e quando eu faço o que está escrito na palavra de Deus, então os nossos caminhos serão bem-sucedidos e serão prósperos. O segredo está na obediência da palavra de Deus. O segredo está em obedecer aos mandamentos de Deus. O segredo para ser bem-sucedido lá fora é ter um bom currículo, é ter vários idiomas, é falar vários idiomas, é ter doutorado, mestrado, pós-doutorado, uma boa faculdade. Mas o segredo do cristão está em obedecer aos mandamentos de Deus. Lá fora você precisa ter currículo. Aqui você precisa ter testemunho. Então, somente então, você será bem-sucedido. O segredo da vitória está na obediência da palavra de Deus. Aleluia. É meio pesado, né, irmão? O segredo das nossas vitórias não vem da política, vem da obediência à palavra de Deus. O segredo da nossa vitória não vem da nossa eloquência, das nossas sabedorias humanas, do nosso intelecto. A obediência é que faz o homem de Deus e a mulher de Deus prosperar nessa terra. Deus tem prazer em cumprir com o que Ele te prometeu. Ele está te alinhando nessa noite. Não é para o seu mal, mas é para que você conquiste o melhor desta terra. Deus não quer, não pense você que essa palavra é dura demais. Não, a vontade de Deus é abençoar a cada um de nós nessa noite. Por isso, o segredo da vitória não vem do exército de Josué. O segredo da vitória não vem do braço forte de Josué. O segredo da vitória está na obediência aos princípios e aos mandamentos dados por Deus, escritos na palavra de Deus a Josué. A única vez, você pode procurar, que Josué não foi bem sucedido na sua vida, foi quando ele deixou de consultar a vontade de Deus. Aí, Josué foi para a guerra, pensando no seu coração: eu derrotei as muralhas invencíveis de Jericó com a ajuda de Deus. Não consulta Deus para ir para uma batalha muito menor, que era muito mais fácil. Não consultou a presença e a vontade de Deus e perdeu. O exército voltou humilhado, voltou rechaçado, cabisbaixo e triste, porque deixou de consultar a vontade e os mandamentos de Deus. Quando você deixa de consultar a Deus, os teus inimigos prevalecem sobre a sua vida. Nunca mais se esqueça disso. Josué, ele é um subtipo da imagem de Jesus no Antigo Testamento. Jesus, ele enfrentou
batalhas e batalhas muito grandes. Em tudo ele foi tentado. A Bíblia Sagrada diz que ele prevaleceu. Não dá para pregar sem falar sobre o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Toda mensagem precisa ser cristocêntrica e precisa ter Cristo no seu meio, no seu foco. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu a cruz. Jesus venceu os seus malfeitores, os seus algozes, as pessoas que queriam destruí-lo. Jesus levou o cativeiro. Jesus ascendeu ao céu e de lá ele intercede por nós com a sua presença gloriosa, na presença do Senhor. Se coloque de pé nessa noite. São algumas promessas que Deus deu. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos será dado. Mas quando você obedecer aos mandamentos de Deus. Desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo, se vocês obedecerem aos mandamentos de Deus. Ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, se você obedecer aos mandamentos de Deus. Assim como Deus foi com Moisés, será contigo, será conosco, se nós obedecermos aos mandamentos de Deus. Não nos deixará e não nos abandonará quando nós atentamente ouvirmos os seus mandamentos e os seus estatutos e obedecermos aos seus mandamentos e aos seus estatutos.